Bom dia, 7 horas do dia 13 de março de 2025. Estamos em 90 dias de esperança, hoje dia 47, né, se não me engano. Dando as boas-vindas à nossa Cida, que vai fazer a leitura. E antes da prece, o pessoal aqui no grupo estava perguntando, né, que eu sempre pergunto às pessoas como é que chegaram até o Instituto Ser. Aí a nossa amiga, ela fez a pergunta, né? Como é que eu cheguei até o Instituto Ser? Então, eu cheguei até o Instituto Ser pelo Haroldo, né? Eu estava em Curitiba e fui até a federação e estava procurando um livro, estava procurando alguma coisa nova, assim, para ler. Eu sou espírita desde que nasci, né? Graças a Deus, de família espírita, participei de evangelização, né? Desde pequena. E, e aí eu fui até a federação, acho que o ano era 2011, 2012, e aí a secretária lá que eu conhecia disse assim, olha, chegou um rapaz aqui em Curitiba que está abalando assim as estruturas. Ele fez um seminário Apocalipse, os códigos de interpretação. Quem é que lembra, né? Era um DVD, né? Sobre o Apocalipse. Comprei, assisti, disse assim: nossa, mas para mim a doutrina espírita é isso, né? É a chave que explica tudo. E aí passei para minha irmã, a gente assistiu juntas também, né? E, e nesse DVD, na caixinha, dizia assim: conheça os nossos projetos, portal ser, né, .org. Falei assim: eu vou entrar então nesse portal ser. E na época eu tinha filhos pequenos, eu tenho dois filhos, né? Tava naquela vida dos 30 anos, né? De muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Mas aí eu tive um probleminha de saúde, tive que passar por uma cirurgia, né? Eu tive um câncer de mama muito nova, e aí eu tive que ficar em recuperação. Quase ninguém sabe, eu nem quase nunca comentei. E aí eu tive que ficar em recuperação, e nessa recuperação eu assisti todos os podcasts em casa. Assim, a minha recuperação foi com os podcasts, né? Assisti todos os podcasts. Eu digo, nossa, que material legal. E eu sempre lembro que o Tiago dizia assim: venha fazer parte, a gente está convidando todo mundo para fazer parte. Eu digo assim: mas eu moro aqui no Paraná, né? Como é que eu vou fazer parte? Eles estão lá em Belo Horizonte. Ainda não existia esse Zoom como existe hoje, né? Não existia essas pessoas, as pessoas que se reúnem, né? De tão longe. E aí tinha acabado de acontecer o Lítero Musical Paulo Estevam. E na sequência eles disseram que o próximo livro seria Brasil, Coração do Mundo. Aí num carnaval eu estava em repouso também. Aí eu comecei a ler Brasil, Coração do Mundo e me veio uma intuição assim, vamos, uma intuição assim, para fazer para pegar os personagens de Brasil, Coração do Mundo. E aí num caderno. Aí eu comecei a anotar todos os personagens no caderno. Eu tava de férias, era carnaval, assim, eu tava em casa. Aí eu ia lendo e ia anotando os personagens. Depois do carnaval, eu lembro que o Ser estava nos eventos em Goiânia, né, que sempre são os eventos de carnaval, eram muito fortes, há alguns anos atrás, e ainda são, né? Aí na segunda-feira, o Júlio postou quem poderia fazer a compilação dos personagens de Brasil, Coração do Mundo para o nosso estudo? E eu já estava com o trabalho pronto. Aí eu entrei em contato com eles, disse assim, ó, eu tenho tudo num caderno, mas em 2 dias, né, no Word e passo. E aí a gente entrou num grupo de Facebook, na época nossos grupos de estudo eram de Facebook, e para estudar Brasil, Coração do Mundo, e foi um grupo com de todo o Brasil, espíritas, né? E o Aloísio também entrou na mesma época. E aí a gente ficou 2 anos estudando Brasil, Coração do Mundo, para acontecer em 2014 o Lítero Musical. E aí, desde lá, né, sou voluntária do Instituto Ser.
e como missão de vida mesmo, assim, não imagino hoje a minha vida sem estar entrelaçada nessa instituição, né? Essa é a história. Já ocupei 5 minutos da nossa cita, dando bom dia, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece, lembrando o nosso bom pastor, Jesus, que reúne as suas ovelhas, pois nenhuma ficará perdida. Ele nos reunirá em seu rebanho e aqui estamos juntos e agradecidos por tanto cuidado. E assim cuidamos uns dos outros. Que Jesus ilumine os nossos corações, ilumine os nossos lares e agradecemos imensamente a oportunidade do encontro, a oportunidade de caminharmos de mãos dadas diante das vicissitudes do nosso dia a dia. Gratidão, amado Rabi, por ser a luz, por ser o roteiro, por ser o guia de nossas vidas. Que assim seja. Bom dia, Cida Nunes. Conte de onde você fala e como foi a leitura desse capítulo e como que você chegou até o nosso estudo de 90 dias. Bom dia. Rapaz, eu estava muito íntima. Fiquei muito íntima de Emmanuel. Tá um pouquinho baixo, Cida, um pouquinho baixo. Tá? Tá um pouquinho mais alto. E agora? Tá melhor? Bom, eu cheguei, por etapas. Eu cheguei ao ser, a responsável, a culpa é sua, porque eu participo de alguns grupos online de um pessoal de Minas Gerais e alguém enviou um link para participar do grupo Salmos. E depois, nesse grupo, você mandou um link para participar dos 90 dias de esperança. Então, graças a Deus, a responsável é você e eu estou aqui. Graças a Deus, é um privilégio estar com vocês. Bom, eu falo de Serra Talhada, Pernambuco, sou sertaneja. Estudei tanto assim, conversei tanto, sou professora com a Emmanuel. Eu disse, eita, eu estou tão calma que eu agora não sou mais nem pernambucana, sou mineira, uai. E assim, desculpem, eu tentei não ser repetitiva, mas para quem me conhece, eu tenho um defeito. As pessoas dizem que eu falo em parábola, então eu tive um cuidado, né, para que o que eu fale, vocês possam compreender. Depois, eu tenho um problema de dicção da voz, né, e geneticamente sou professora de matemática, então usei mal a voz. E como a nossa amiga que me antecedeu disse, mano, é um ser, assim, um espírito altamente culto, né? Com uma linguagem belíssima, né? E a gente precisa realmente do dicionário. Já eu sou de exatas, eu não tenho tanto traquejo assim como ele. Já respondi as perguntas? Ok. Então, eu fiquei responsável pelo tema amigo e servo. De fundo em torno, ninguém pode servir a dois senhores, perdão, amigo e servo. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, Mateus 6:24. Ninguém difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas, uma base que nunca lhe faltará e que te trará grandes lucros de boas obras. Isso está
no capítulo 16, capítulo 11 do Êxodo. Veja bem, esse tema, a gente tem que estar na terra sem ser da terra, mas ele fala dos infortúnios ocultos, né? Ou seja, daquilo que está invisível, não por falta, né, de publicidade, mas por falta, em muitos casos, por falta de oportunidade de ser visto, de ser percebido como necessidade, né, aqui do planeta Terra. Aí, Emmanuel continua. Consulta o dinheiro que encontraste por disponível e analisa-lhes as histórias por um instante. É provável que tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente que se empenhou a gastar em medidas que não lhe aplacam os sofrimentos. Terá relato em telheiros onde mães desvalidas se dispuseram à posse, nos encargos da servidão. Na rua foi visto por crianças menos felizes que o desejaram em vão. Passando no estômago dolorido e conquistando, talvez, por magro lavrador, as fadigas do campo, visitou-lhes apressadamente a casa, sem resolver-lhes os problemas. Ou seja, aquele amigo que está lá, né, louco por um trabalho, mas falta-lhes oportunidade. Entretanto, não teve o longo itinerário somente nisto. Continuando na história dele, né? Certamente foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes, que deserdaram da atividade, descendo aos solvedouros da obsessão. Foi puxado. Custeando o artifício que impedia alguém para a voragem dos terríveis enganos. Gratificou os entorpecentes que aniquilam as existências preciosas e murmurou o álcool que anestesia consciências, internando-nos no crime. Que farias de um lidador prestigioso que te bateste à porta solicitando um emprego digno? A lei e os abusos que te rogaste em conselhos, a fim de reajustar-se e servir. O dinheiro que sobra, que nada tem a ver com tuas necessidades reais. É esse colaborador que te procuras pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades do frio da avareza, nem lhe esconda as energias do labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera das obrigações que o mundo te assinalou. Hoje mesmo, ele pode obter, com o teu patrocínio, a autoridade moral do tempo, a autoridade moral do trabalho para o companheiro, impropriamente julgado inútil. O vigoramento do lar, que a privação asfixia. O livro edificante que clareia as trilhas dos que transviam sem apoio espiritual. O alento aos enfermos desprotegidos. Ou a intranquilidade dos irmãos atenazados pelos agrilhões da tenúria, que frequentemente lhes impõe o desequilíbrio ou a morte antes mesmo de serem amparados no giro da medicância. Dinheiro de sobre amigo e servo, que a divina providência te ensina para substituir-lhe a presença, onde tuas mãos muitas vezes não conseguem chegar. Vou repetir. Dinheiro de sobra é amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-lhe a presença, onde tuas mãos, muitas vezes, não conseguiram chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará
clarão que antecede com ele para a felicidade do próximo. Porque, segundo a lei, as leis irrevogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Então, apesar de sim, não ter assim tanta intimidade, né? Mas vocês estão vendo que Emmanuel, ele quer outro despertar nosso. Ele quer que a gente comece a ver o nosso interior, nosso mundo invisível, e ele quer muito mais que a gente ajude os outros, e ele quer muito mais que a gente tenha responsabilidade para com os outros, né? Com outros tipos de visões, com outras consciências que nos pedem, né? Então, vocês sabem que esse momento aqui é um momento de intercâmbio, né? E aqui nós estamos tanto encarnados como desencarnados. É como nossas casas físicas, elas funcionassem como pequenos grupos espíritas, né? E que bom que essas casas espíritas pequenas, elas fazem parte de uma grande casa espírita universal e que é chegado até nós através dos recursos vindos da internet. Então, como ele veio a pergunta para mim especial, em particular, quando eu digo eu, aí todo mundo também se pergunta e eu, né? Então, que convite Emmanuel me fez refletir no livro Esperança? Ele comigo foi muito prático e direto. Ele me perguntou que tipo de amizade eu estou proporcionando a mim mesma. Aí eu fui lá no título, fui buscar no Evangelho. E Jesus fala assim, gente. Ele chama seus amigos de amigos em vez de servos, porque ele considerava, né, que a amizade era bem, né, superior, era algo mais superior do que a servidão. Então, o que foi que eu concluí? Que eu não sou eu, eu sou nós. Tudo aquilo que eu estou inserido, eu sou nós. Então, e essa intimidade minha, como é que está com Jesus? Então, eu preciso compreender que eu preciso me esvaziar de mim, ou seja, eu preciso me esvaziar dessas coisas que me levam, né, à terra, e me preencher de Jesus. Porque quando eu me preencho de Jesus, eu me preencho dos talentos, né, que Jesus veio tantos exemplificar a todos nós que aqui estamos. Mas, calma, né? Jesus é Jesus, Aparecida está Aparecida, né? Eu tenho que começar a ser preenchida por Jesus de forma paulatinamente, né? Indo introjetando em mim também esses talentos, né? E que esses talentos, né, possam ser compartilhados a todos os meus irmãos, aos nossos irmãos. Afinal, né, nós somos co-criadores com Jesus do planeta e temos a grande responsabilidade do progresso coletivo. Aí lá vem Emmanuel de novo. A segunda pergunta. Que tipo de amiga eu tenho sido da nossa Mãe Terra? De imediato, ele me conduziu ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamã. Fui para o item 5, parábola do mal rico. Fui investigar minha bela consciência. Aí, outra pergunta a mim mesma. Eu estou sendo o mal rico ou estou sendo Lázaro? Né? Nessa minha estadia aqui na Terra. Ficamos tão íntimos que eu dei, né, com essas perguntas, tanto dele como as minhas,
Eu com certeza dei trabalho a ele para resumir e aqui tentar falar em pouco tempo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, estou eu aqui, porque deve haver, né, uma razão de ser. Já que na nossa responsabilidade requer maior participação, ainda mais do zelar pelo planeta, do qual estamos destinados a habitar e evoluir juntos, a verdade é a verdade é que, certa feita, eu ouvi o Haroldo dizer, porque alguém perguntou, Haroldo, né, por que é que as pessoas vêm ao planeta Terra? Ele respondeu, para nos humanizar. Aí eu ainda vou mais acrescentar, né? Além da gente ser bons humanos, a gente também tem que ter práticas ecológicas e solidárias. Nós temos que ter consciência ecologicamente correta. Além do mais, a mãe Gaia já não suporta ser maltratada, né, com as nossas más ações. Porque ela responde, gente. Ela vai responder. Né? E outra coisa, a gente não pode dizer como um mal rico, oh, senhor, vá lá embaixo, dizer aos meus entes queridos que mudem. Não. Naquela época já não se podia dizer, imagina agora que as informações do campo científico correm aos 4 pontos do planeta. Né? Então, se a gente pegar a ciência, a gente vai encontrar também, né, a lei de ação e reação, é a lei, né, de Isaac Newton. E as informações atuais, a de Isaac Newton está um pouco mais no passado, baseado tanto na doutrina espírita como na ciência. E as informações atuais dos cientistas, eles dizem que as principais camadas da biosfera, vida, né? Fera, camada da Terra, né, que existem vidas. A atmosfera, a hidrosfera e a litrosfera, elas estão agonizando. Estão pedindo, pelo amor de Deus, humanos, levanta a cabeça, deixa o passado no passado e segue, né? Porque a Terra ele está encontrando sim em extremos nos seus movimentos cíclicos e a gente tem que começar a pensar no seguinte, né? Que tudo que é criado pertence ao fluido cósmico universal e gente, acreditem vocês, esse cosmo, né, desse fluido universal, ele não só faz parte, né, do nosso planeta Terra. A gente não é exclusividade só nossa, não. Então, é questão de magnetismo, está atrapalhando os outros orbes, né? Então, os outros orbes também tá tendo que ter intercâmbio com o Brasil, né, para nos ajudar a progredir com melhores condições de vida, né? E isso aí não sou eu que estou dizendo, não, foi Jesus que disse, na casa do meu pai existem muitas moradas, né? Então, vamos, então, ser firmes na esperança, como foi a de Lázaro, que, com todas as suas dores do corpo físico, simplesmente evoluiu. Foi um marco, foi a sua encarnação assim que deu um marco. E tem mais uma coisa, ele, ao adentrar o mundo, né, do invisível, na outra dimensão, ele era tão íntimo de Deus, né, e ele tinha tanta boa vontade que ele permitiu, né, não ser impregnados com os fluidos físicos. E vejam que ele, quando chegou lá no mundo invisível, na outra dimensão, ele estava completamente sã e habitando os palácios espirituais. Então, gente, o convite é que a gente não perca tempo e que possamos aprender com o exemplo do mal rico, né? E compreendermos que o dinheiro é sagrado. Aqui, antes, Emmanuel já fala, né? Tudo
Já que o dinheiro é tão sagrado, né? Fruto do nosso lidar, do nosso trabalhar, da nossa labuta, e, e que é melhor ainda quando a gente começa a ser bons empresários, além do nosso pão, a gente possa multiplicar, compartilhar esse pão em outras mesas. Então, a gente também precisa se tornar bons empresários com Jesus. Aí, por fim, Emanuel, e sua última pergunta: se eu estou sendo amiga dos adolescentes e pré-adolescentes na minha caminhada. Então, a gente tem que compreender que se Emmanuel não fez isso, e que isso vai também para a rede internacional, né, da internet, deve ter uma razão de ser, e esse erro foi para mim, foi para vocês, porque eu trabalho com adolescentes, sou professora, então é missão. Então, o que foi que me veio à mente, né? Investigar também a minha mente e eu vi que eu tenho que mudar em algumas práticas minhas e falar para eles o quanto é bom ser íntimo de Jesus, né? O quanto é bom ser íntimo de Deus, né? Para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, né? Já que a Terra não está tão assim proporcionando uma qualidade de vida melhor a eles, né, fisicamente, que a gente, com trabalho assim de borboleta não, borboleta também multiplica, mas de beija-flor, de gota em gota, né, vai alimentando eles dessa boa nova, que é ser amigo de Jesus. Então, o que eu desejo a todos nós é que nós sejamos bons empreendedores, né? Que o arquiteto do universo preencha, né, a gente de muita sabedoria para a gente compartilhar isso, né? E a gente sabe que esses pré-adolescentes e adolescentes, em muitos dos casos, são órfãos, órfãos de pais vivos, e, e o contato com a gente é o único, talvez, que eles tenham de carinho, mesmo com dureza de aprender matemática, né? Aquela, sou uma professora severa, segundo uma aluna minha, né? Mas é a única forma deles dizerem, poxa, alguém se interessa por mim, né? Então, que eu possa mudar essa minha, né, imposição severa para amorosidade compreensível, né? Então, assim, peço a Deus que todos os nossos caminhos sejam, né, de caminho ao progresso, à evolução. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Com certeza as suas perguntas dessa manhã serão as nossas do dia de hoje, né? Vamos fazer também aos nossos corações. Então, para agradecer o nosso dia, vou convidar a Alessandra para fazer a prece de encerramento. Então, amigos, vamos imaginar a figura de Jesus como cada um de nós concebe ele em nossa tela mental. Agradecer a ele por essa quarta-feira, por mais essa oportunidade na existência de reunirmos esses talentos que possuímos e distribuirmos no nível físico, em nível emocional, nos nossos sentimentos, no nível mental, em nossos pensamentos, no nível espiritual, através das melhores vibrações que pudermos emanar para aqueles que necessitam, se não pudermos ajudar de uma outra forma. Agradeçamos a Jesus e a Deus essa oportunidade dessa fase de nossa existência e de nossa vida, onde já não somos mais servos constrangidos e que estamos, por deliberação própria, imbuídos da vontade de servir, de amar, de nos transformar, ainda que com nossas imperfeições, mas confiantes de que naquilo em que nós ainda não podemos dar de melhor, o Senhor nos auxiliará
porque nos encontrará com um espírito amoroso, aberto e disposto ao melhor. Que Deus e Jesus possa abençoar o nosso dia e possa sempre nos trazer alegria ao coração e vontade para podermos distribuir aquilo que possamos, onde quer que estejamos. Que assim seja. Que assim seja. Beijo, bom dia. Bom dia, gente. Excelente quarta-feira. Abençoado Bom dia. dia, Bom Bom dia a dia. todos. ótima quarta-feira. Obrigada. Bom dia. Fiquem com Obrigada. Deus.